Neste trabalho, vamos refletir sobre a sustentabilidade dos conhecimentos indígenas e o papel da biblioteca universitária nesse contexto. Esse é um trabalho desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa Gestão da Informação e do Conhecimento na Amazônia, instalado no curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas. Para iniciar, é preciso que se reflita sobre a biblioteca universitária enquanto uma infraestrutura informacional e social que está sustentada por um arcabouço espacial, tecnológico, intelectual e social, de modo a engajar toda a sua comunidade nesse contexto onde a universidade se insere, incluindo discutir questões que envolvem, que impactam as culturas locais e os povos locais ou as comunidades locais que vivem no entorno e dentro da universidade. É nesse contexto que é preciso refletir sobre essas comunidades tradicionais, que são compostas por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, parteiras, enfim, 27 comunidades que estão dimensionadas no contexto do Decreto 6.047 de 2007 no Brasil. Essas comunidades utilizam práticas que são aprendidas ao longo do tempo, da sua convivência com seu meio e que são transferidas de geração em geração. No país, na sua dimensão, nós temos diversos grupos que são culturalmente diferenciados. E o olhar desse trabalho se volta para as comunidades indígenas, uma vez que o JICA se insere no contexto da Amazônia, onde as comunidades tradicionais indígenas são muito presentes. Haja vista que nós temos 305 povos no Brasil inteiro reconhecidos, aproximadamente 114 povos que são isolados, numa dimensão de amplitude dada pelo censo de 2003 de um aumento exponencial dessa população, cuja maioria se instala no contexto amazônico. É preciso se olhar também sobre o ponto de vista da universidade e das bibliotecas universitárias, que esses saberes tradicionais eles já compõem o arcabouço daquilo onde a biblioteca se instala, considerando que os povos indígenas e os indígenas eles têm feito parte de uma série de atividades, uma série de ações dentro da universidade. Eles passaram a conviver, a ser alunos das universidades e dentro dessas universidades eles estão produzindo conhecimento, eles estão produzindo, trazendo os seus saberes que estão dialogando com os saberes que a universidade produz para poder construir um arcabouço capaz de dar conta das suas reflexões sobre seus povos e das suas inserções nos contextos sociais, aonde eles possam defender as suas questões, as suas práticas. Então, essa questão dos saberes tradicionais, ele está muito envolto no contexto da biblioteca universitária, porque já faz parte das suas práticas. Muitas universidades brasileiras têm políticas voltadas para as populações indígenas que estão inseridas enquanto seus alunos nos ambientes das universidades. Contudo, é possível que a gente afirmar que a literatura internacional aponta que as bibliotecas universitárias, de uma maneira geral e no contexto global, elas possuem grandes dificuldades em incorporar esses conhecimentos indígenas nas suas práticas, porque elas não se encaixam nessas práticas de gestão dessas informações, não é? No Brasil, essa questão ainda é muito incipiente. A gente vê pouquíssima coisa, pouquíssimas reflexões, pouquíssimos trabalhos pensados para a prática das bibliotecas e das bibliotecas universitárias para esse contexto, para esse conhecimento, com especial foco ao conhecimento indígena. Dessa forma, esse trabalho, então, quer buscar uma reflexão para promover o diálogo entre esse conhecimento desses povos indígenas e as práticas que podem ser constituídas pelas bibliotecas universitárias, né? Lembrando que essa questão ela é reforçada pela Declaração da ONU, que em 2007 determina que os povos indígenas eles devem manter e controlar e proteger e desenvolver seu patrimônio cultural. E isso tem muito a ver com as práticas que as bibliotecas executam, né? Com as práticas que as bibliotecas devem trazer, sejam elas universitárias, públicas, especializadas, mas de qualquer forma nós estamos aqui para refletir sobre o papel da biblioteca universitária.
sobre essa questão da Declaração das Nações Unidas, a IFLA constitui elementos que possam promover essa prática, elevando ou trazendo para nós a reflexão da importância desse conhecimento das comunidades locais e da necessidade de se olhar holisticamente para esses conhecimentos e pensar em práticas que possam refletir sobre esses conhecimentos, né? E isso é presente em toda a literatura, em tudo que se discute sobre essas questões ligadas a esses conhecimentos tradicionais, porque eles envolvem, como diz Levi-Strauss, séculos de observação, séculos de confirmação, né, sobre esse conhecimento, de refutação sobre eles próprios. Então, eles constituem um arcabouço teórico importante para as práticas desses povos. A IFLA, em 2021, ela discute essas questões, ela cria uma declaração sobre essas questões ligadas a essas práticas, né? E ela vai nos chamar a atenção, colocando que, como bibliotecário, nós precisamos estar abertos à transformação das nossas bibliotecas através da descolonização ou da indigenização. Então, é preciso a gente pensar o que isso significa e o que isso vai refletir, né? Recentemente, no Brasil, Menezes publicou um artigo sobre a biblioteconomia indígena, escrevendo que ela é uma prática, que a biblioteconomia indígena é uma prática ancestral e que nós temos que pensar de como é que nós vamos dar acesso a essas tramas de conhecimentos que se fazem presentes e que são presenças, não é? A gente vê aqui em países que já vêm discutindo essas práticas, como Estados Unidos, como Canadá, orientações sobre como trabalhar essa questão das práticas da biblioteconomia indígena no contexto das bibliotecas, né, que é o que traz esse folder traduzido, explicando as maneiras como melhor se relacionar com a biblioteconomia indígena, não é? Quem é não indígena, como é que se relaciona com isso. Então, vejam que isso é uma prática que, embora incipiente no nosso país, ela já tem crescido fora dele. E que nós, pela nossa dimensão e por tudo que isso caracteriza dos nossos povos, nós precisamos olhar com carinho para essas questões. Lembrando que a biblioteconomia indígena, ela tem que estar preocupada, ela olha para preservar e revitalizar esses saberes indígenas e os seus sistemas de conhecimento, olhando para eles de uma forma respeitosa, olhando para eles de uma forma que a gente possa contribuir para a preservação desses conhecimentos e para salvaguardar esses conhecimentos tradicionais. Nas bibliotecas universitárias, então, nós podemos pensar em estabelecer parcerias com as partes interessadas sobre esse conhecimento, em criar diretrizes e políticas de integração dos saberes indígenas no acervo da biblioteca, nos nossos repositórios institucionais, nos nossos repositórios digitais, e promover a inclusão social desse conhecimento que é marginalizado através de práticas que demonstram a sustentabilidade dele e a importância dele para esse contexto em que vivemos. Também a biblioteca universitária pode pensar na formação e desenvolvimento de coleção por meio de acervos compostos por escritas de autores indígenas, dando destaque a esses autores, né? Ou cuidando com mais zelo ou com mais atenção do processamento técnico, na perspectiva de promover cuidadosamente o registro desses conhecimentos que chegam à biblioteca, sendo fidedigno à descrição dele, não é? Disseminando também e divulgando obras que são de autores indígenas, que estão ligados aos autores indígenas. Então, vejo que já há na literatura internacional uma série de questões que a biblioteca universitária pode se envolver para promover esses saberes e esses conhecimentos. Aqui nós temos uma relação, então, de alguns autores que trazem várias ações que a biblioteca universitária pode desenvolver para promover essas ações e trazer para si essas ações, né? Que estão ligadas à formação de coleção, a programas e serviços que a biblioteca desenvolve, a formação de competências da própria equipe, a organização desse conhecimento. Então, aqui há uma série de sugestões de ações que podem ser aplicadas na biblioteca universitária, para que ela assuma e componha o seu papel
fundamental no contexto da preservação, da salvaguarda e da disseminação desse conhecimento quando for possível. Essas reflexões, elas nos levam então a concluir a partir desse provérbio africano sobre o que ele diz: quando um ancião morre, uma biblioteca pega fogo. Porque esse ancião, ele é um repositório de conhecimentos tradicionais que de alguma forma eles se perdem à medida que a gente não salvaguarda, que a gente não trabalha com um esforço muito grande para constituir elementos que possam permitir que esse conhecimento continue sendo repassado de gerações e gerações. Então é preciso que a gente reflita sobre o papel que a biblioteca universitária pode e deve constituir para contribuir de forma significativa com essa temática. Eu agradeço muito pela possibilidade de trazer essa temática à tona nesse ambiente do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, que eu entendo ser um ambiente propício para que a gente possa discutir os papéis e a função e a missão da biblioteca universitária no contexto atual.